Uma pesquisa da Escola de Engenharia da UFG revela que pode faltar água na região metropolitana de Goiânia. Para dar mais explicações sobre o estudo e também orientar sobre os cuidados que devemos ter com o gasto de água, nós vamos conversar agora com a Carla Emanuela Ribeiro Hora, que é professora da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. Boa noite, professora. Obrigada pela presença. Boa noite, Camila. Tudo bem? Bom, existe uma crise hídrica em Goiânia? Olha, existe sim uma preocupação bastante latente com a escassez e a falta de água na região metropolitana. Então, isso é real e é o que os estudos que nós fizemos no âmbito da elaboração do Plano Diretor Metropolitano estão identificando. E o que essa crise hídrica deve trazer? Há uma perspectiva de tempo da falta de água se instalar mesmo em Goiânia? Isso já está acontecendo? Como é que é, professora? Então, a gente precisa entender um pouco melhor o que significa isso tudo que a gente está dizendo sobre crise hídrica. O que nós estamos dizendo é que, se a gente continuar não se preocupando com os mananciais de abastecimento de água associada à baixa pluviosidade dos últimos 3 anos, deve faltar água nos próximos períodos, igual aconteceu o ano passado. Então, significa que a gente já tem que se preparar e pensar em alternativas para que isso não chegue num estado de calamidade pública. Para o cidadão comum, quais seriam essas alternativas? O que a gente deve fazer em casa para evitar que novamente haja escassez? Então, nós podemos fazer diferentes ações, né? Do ponto de vista dos cidadãos e das cidadãs, a gente pode economizar a água, podemos estabelecer o uso racional delas, evitando desperdício, né? Cuidando para que na nossa casa a gente use devidamente essa água, que é uma água tratada. Mas outras ações também são importantes de serem feitas. Por exemplo, no poder público, a gente melhorar as nossas legislações em relação ao uso e ocupação do solo, evitando que a cidade cresça onde a gente busca água, porque esse é um dos principais dilemas hoje. Nós estamos crescendo sobre os nossos mananciais. Ou seja, se a cidade continuar do jeito que está, de onde que a gente vai buscar a água que a gente bebe? Por que o crescimento da cidade afeta esses mananciais, professora? Queria que a senhora explicasse para a gente como que isso faz com que a gente não consiga ter água nas nossas torneiras, na nossa casa. É uma boa questão, Camila. Isso é extremamente importante para a gente entender o significado disso tudo. A cidade, ela pode ser entendida como um ente, né? Um sujeito bastante dinâmico, que depende de muitas pessoas. Então, quando a gente tem novos loteamentos que são aprovados, né, e esses loteamentos vão crescendo ou vão estimulando uma ocupação na periferia, a tendência que nós estamos vendo é que esse crescimento está indo justamente nas áreas que precisam ser preservadas, que nós estamos chamando que são as áreas dos mananciais de abastecimento de água potável. Qual é esses mananciais? É a bacia do Meia Ponte, é a bacia do João Leite. Então, esses locais são locais de fragilidade ambiental. Então, são locais que nós devemos proteger. E quais as legislações existem hoje que protegem, e se protegem mesmo, esses mananciais? Nós temos diferentes legislações, né? Nós temos a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política Nacional de Meio Ambiente, mas no município a principal legislação é o Plano Diretor Municipal Urbano. Ou seja, ali é que deve estar contido legislações de uso e ocupação do solo que orientem para que a cidade não cresça nessas áreas e que a gente proteja esses mananciais. Nesse momento, no processo de elaboração do plano metropolitano, está sendo instalado um Conselho Metropolitano de Desenvolvimento, que vai conter a participação de diferentes, né, de todos os municípios na região. Então, por exemplo, legislações que vão sair desse conselho passam a ser fundamental para proteger a água na região. E como que a senhora avalia a questão da fiscalização, para saber se os mananciais estão sendo cuidados, se não há empresas ou qualquer tipo de atividade econômica que esteja prejudicando o abastecimento de água? É importante uma ação conjunta, né? Não só do Estado, o Estado é fundamental, né? O Estado, o município, mas também uma ação conjunta e participativa com a população. A população precisa estar inserida nesses mecanismos de fiscalização, até para entender que se ela ocupar essa área, ela vai ser a principal, aquela que vai sofrer maiores consequências, né? Que ela vai ficar sem água. Então, por exemplo, nós precisamos ter as secretarias de meio ambiente estruturadas, precisamos ter a Secretaria Estadual, né, de Meio Ambiente, né, que está um órgão dentro da CECIM, também estruturada, e que essas ações possam ser feitas não só de punição, mas sobretudo também de orientação e de educação ambiental junto às pessoas.
Eu queria agradecer a sua presença. Essa entrevista aqui celebra um pouquinho o dia 22 de março, amanhã, que é o Dia Mundial da Água. Muito obrigada, professora. Obrigada, Camila, e estamos à disposição.